Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal a mais um vídeo de redação do Enem. E nesse vídeo quero fazer mais uma análise. Se não me falha a memória, já estamos indo para a 14ª análise de redações do Enem. Há um outro quadro que eu fiz também há algum tempo, que era análise de rascunho de redação. Esse quadro aqui não, são análises de redações oficiais, de espelhos de redações que efetivamente foram corrigidas para o Enem. Então isso é muito bacana porque eu consigo justificar a partir dessas análises as notas atribuídas pelos corretores. Porque quando o aluno pega aquela vista pedagógica, ele não sabe exatamente o porquê, o motivo, né, as razões daquela nota, que justificam aquela nota. E essa é a minha missão. Como eu tenho experiência com correção de redação do Enem, eu olho para essas notas, tá? E aí justifico, e aí eu consigo, a partir dessa análise, dar uma verdadeira aula de redação para vocês que estão aqui nos assistindo em nosso canal. Antes de efetivamente começar essa análise, eu quero dar alguns recados para você. Primeiro, que você pode ter a sua redação analisada aqui também. Você precisa entrar em contato comigo, tá bom? Pode ser mesmo aqui pelo campo de comentários, lá pelo Instagram, @JobGuimarães, pelo Facebook, @ProfJobGuimarães. Você pode entrar em contato comigo e enviar a sua redação. Ela vai ficar numa lista, né, ali de espera, e depois ela pode sim ser corrigida aqui no nosso canal. Bom, depois eu também preciso dizer para você que você pode ter acesso à minha plataforma online de correção de redações se você se tornar aluno do meu curso de redação, tá bom? E aí vai ser um curso que eu vou te dar muito conteúdo, ali mais de 200 aulas sobre redação. Nós temos um trabalho muito importante e diferenciado sobre formação de repertório sociocultural. Eu acho que esse trabalho é único, pelo menos não vi nada igual na internet. Tudo isso vai ficar à sua disposição. Se você quiser mais informações, procura nos links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Ou então entre em contato também que eu vou te dizer como é que você pode se tornar aluno do meu curso e ter acesso à minha plataforma online de correção de redações. Dito isso, vamos agora, eu vou compartilhar a tela com você, tá? E aí a gente vai analisar na tela do meu computador esta redação, uma redação 900 pontos no Enem 2019, e eu espero que seja muito útil para você. Vamos lá então? Estamos, portanto, com a redação em tela, essa já é a nossa análise 014. Esse é o texto que vamos analisar. É uma redação 900 pontos no Enem 2019. Claro que nós não vamos analisar nesse formato, vamos dividir aqui essa redação em duas partes, cada parte com 2 parágrafos, para que possa ficar melhor a leitura, né, a visualização para você, ok? Estes aqui são os resultados, né, obtidos no último Enem. Primeira competência, 160 pontos, tá? A competência 2, que avalia a abordagem do tema, estrutura textual e repertório sociocultural, a candidata, né, ficou com 200 pontos, a aluna. E aí eu vou dizer que muitos textos, né, parecidos com este, no sentido de usar o repertório sociocultural, não alcançaram 200 pontos. Que bom que esse aqui alcançou. A sensível, competência 3, com 160. Nós vamos aqui justificar o porquê de 160, né, o porquê deste 200 pontos. Por que alguns alunos que fizeram de igual maneira, né, do mesmo modo que essa aluna fez em relação ao repertório, não conseguiram 200 pontos. Vamos falar sobre isso também. Justificar os 160 pontos da competência 3. Vamos lá, competência 4, 200 pontos. Houve alguns momentos de ausência de conectivos ainda, mas isso não impediu que a nota fosse 200 pontos, tá? Vamos comentar isso. E também aqui houve uma discrepância, um avaliador atribuiu 160 e o outro 200 pontos na competência 5. Vamos justificar também por que um avaliador não deu 200 pontos para essa competência 5 nessa redação, tá legal? Então, sem muitas delongas, vamos aqui. Nós já temos aqui os 2 primeiros parágrafos, né? A introdução e o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E já vamos diretamente aqui para a análise. Ao se refugiar no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, o escritor Stefan Zweig publicou a obra Brasil, um país do futuro. No entanto, a não democratização do acesso da população brasileira ao cinema, causada pela falta de organização e planejamento em infraestrutura urbana, acaba por excluir esta opção de lazer de grande parcela da população. Tal fato acaba contradizendo a profecia proposta por Zweig. Veja bem, pessoal, isso aqui é aquele tipo de introdução que há um repertório sociocultural mais aberto. O objetivo desse repertório não é ainda gerar pontos, né, na competência 2, mas é um repertório que tem como objetivo dar esse caráter um pouco mais elegante para a redação, porque traz essa intertextualidade. Mas lembrando, o foco aqui, o objetivo não é gerar pontuação de repertório sociocultural, tranquilo? Que isso fique muito bem claro. E aí a estratégia é parte de alguém que traz um pensamento otimista, né? Um ponto de vista otimista em relação à realidade e contrasta, olha aqui no entanto, para contrastar com o problema apresentado pelo Enem. Bom, nós temos ainda aqui a antecipação do projeto de texto, né, da argumentação estabelecida. Olha aqui, o problema é a não democratização do acesso ao cinema. Qual é a causa? Está aqui a causa, olha.
causada pela falta, vou marcar aqui, de organização e planejamento em infraestrutura urbana. Essa aqui é a causa, tá? O que isso vai acarretar? Olha aqui, acaba por excluir esta opção de lazer de grande parcela da população. Então, a consequência é a exclusão, né, de muita gente, de muitas pessoas, de uma parcela significativa da população do cinema, né, desse acesso ao cinema. Bom, então nós estamos diante de uma redação que vai trabalhar com a relação de causa e efeito, ou como alguns chamam de causa e consequência, tá? O projeto de texto foi bem antecipado já na introdução. Vamos agora então verificar no segundo parágrafo o argumento causa, que é a falta de organização e planejamento em infraestrutura urbana. Tá tranquilo? E aí nós começamos já com um conectivozinho, né, para estabelecer a coesão interparágrafo em primeira análise. Vamos só colocar uma vírgulazinha aqui, olha, porque o conectivo é relativamente grande, ó. Uma, duas, 3 palavrinhas. Então, 3 palavrinhas já merece uma vírgulazinha aqui, tá? Em primeira análise, faltou o acento aqui do convém destacar que no Brasil a maioria das salas de cinema se localizam em shoppings. Vamos só, gente. Nós temos aqui um caso de concordância que é facultativo. A maioria das salas de cinema. Veja só, salas de cinema no plural. Mas o núcleo desse sujeito é maioria. Então, poderia muito bem, a concordância poderia muito bem ser feita com maioria. Ó. A maioria das salas de cinema se localiza. A maioria se localiza. Nesse caso, né, dizem os gramáticos mais modernos, que quando você tem uma expressão, né, uma palavra que dá a ideia de coletividade, de muita coisa, mas ela é no singular palavra, mas ela está seguida de uma expressão no plural, ou de uma palavra no plural, aí você pode fazer concordância ou com o núcleo no singular, nesse caso maioria, ou com o complemento no plural, nesse caso salas, tá? Eu prefiro sempre fazer a concordância no singular, concordando com maioria nesse caso, ok? Mas vamos avançar. Então, nesse caso, por essa interpretação já não seria um desvio de gramática. Em primeira análise, convém destacar que no Brasil a maioria das salas de cinema se localizam em shoppings. No entanto, em muitas cidades do interior. Olha, essa pausa aqui, a gente precisa aumentar essa pausa, tá? Para um ponto, ou pelo menos um ponto e vírgula. Porque, ó, no entanto, em muitas cidades do interior, aí o que ficaria? Você poderia colocar um ponto e vírgula aqui ou ponto, tá? Se não quiser fazer um novo período, então é preciso colocar um ponto e vírgula. Então, se você faz aqui um ponto e vírgula ou um ponto, vamos colocar um ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, aqui aumentar. No entanto, você faz uma vírgula, aí traz a expressão de lugar, tá? Entre vírgulas, aqui destacado entre vírgulas, em muitas cidades do interior, principalmente nas regiões norte e nordeste, de novo virgulado, tá? Esta estrutura não é uma realidade. Qual é a estrutura? O cinema, da sala de cinema, tá? O modelo de pensamento, olha só, gente, nós fizemos aqui um período, ponto. O que nós temos aqui? A ausência de conectivo. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, olha, se você está escrevendo para um exame que dedica 20% da nota para analisar a coesão do texto, não deixe esses espaços vazios. Então, é uma transição de um período para o outro que está sem conectivo. Entrou direto. Ó. O modelo de pensamento positivista vincula a ordem como principal contribuinte do progresso. Vamos marcar aqui essa daqui, né? Progresso. Portanto, evidencia-se... Olha, essa pausa de vírgula também que é pequena, viu? É pequena porque nós já temos uma vírgula aqui. Então, nesse caso, nós temos que ter aqui ou um ponto e vírgula. A pausa tem que ser maior que uma pausa e vírgula. Portanto, evidencia-se que a desorganização dos centros urbanos, sejam grandes ou pequenos, acaba promovendo o regresso da disponibilização de salas de cinema de forma igualitária. Muito bem, vamos só também sinalizar aqui o regresso, porque, né, por analogia lá com progresso, nós já sinalizamos lá atrás, né? Também houve aqui um desvio na palavra regresso, tá bom? SS, tanto progresso quanto regresso com SS. Gente, o que nós temos aqui? Nós precisamos aqui, nesse caso, se você for analisar direitinho, aqui nós temos um período, aqui na linha 9, né? No início da linha 9, e o outro período que vai até o final. Daria para fazer mais, daria para fazer pelo menos 3 períodos aqui. Usaria um ponto e vírgula, né? Por exemplo, na linha 7 aqui, ó, na linha 7, poderia usar um ponto e vírgula. E já nessa parte aqui, mais de conclusão, já poderia usar um ponto e finalizar o parágrafo, com pelo menos 3 períodos. Agora, o que destaca aqui, e eu analiso essa redação, ela tem um projeto de texto que é estratégico. Mas quando você vai olhar assim, de maneira mais atenta para a construção dos parágrafos, a gente ainda sente que precisa de um pouquinho mais de complexidade, de organização das ideias dentro do parágrafo. Então, assim, o que eu quero também destacar para vocês é que o avaliador consegue, ele tem a sensibilidade, né, de perceber quando
possui um nível de organização e complexidade dos parágrafos para que você receba 200 pontos na competência 3. Essa é uma redação que possui um projeto de texto estratégico de causa e efeito. Esse parágrafo aqui se propõe a trabalhar com a causa, e é isso que ele está fazendo, tá? Eu vou dar uma limpada aqui na tela para a gente ler de uma vez só, para entender que ele está falando da causa. Vamos lá. Em primeira análise, convém destacar que no Brasil a maioria das salas de cinema se localizam em shoppings. No entanto, em muitas cidades do interior, principalmente na região norte e nordeste, esta estrutura não é uma realidade. O modelo de pensamento positivista, olha como já entra direto no repertório, né? Sem uma transição aqui de um conectivo. O modelo de pensamento positivista vincula a ordem como principal contribuinte do progresso. Portanto, evidencia-se que a desorganização dos centros urbanos, sejam pequenos ou grandes, acaba promovendo o regresso da disponibilização da sociedade, disponibilização de salas de cinema de forma igualitária. Então, o repertório é um repertório para o argumento, tá? Foi bom porque essa redação bateu 200 pontos de repertório. Caiu na mão de um avaliador que entende que a pertinência se dá também de forma indireta, que o repertório não é pertinente somente se ele tiver relação íntima e direta com o tema. A pertinência também se dá de maneira indireta, ou seja, quando o repertório utilizado é para o argumento, mas faz sentido para o parágrafo, ok? Ele é utilizado com propriedade, tá? Por isso ele alcança o que nós chamamos tecnicamente de produtividade da informação, produtividade do repertório sociocultural. Que bom, muita gente não conseguiu, ok? Então, nós temos 2 períodos, né, que deveriam ser pelo menos 3, se forçasse um pouquinho daria para ser 4 períodos, tá? Mas daria para fazer pelo menos 3 aqui. Percebemos ainda, né, algumas ausências aqui de conexão, passando de um período para o outro. Nós precisamos de uma conexão para fazer isso. Nós temos aqui umas pausas que são insuficientes, são curtas, né, para delimitar esse momento de transição aqui, já da conclusão da parte mais final do parágrafo. E aí, gente, eu volto àquele tópico que eu mencionei para vocês, de que a gente percebe, tem uma sensibilidade que esses parágrafos ainda não possuem o grau de complexidade e de organização para bater 200 pontos em competência 3, tá bom? Então, hoje eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Você sente quando a redação está no nível de organização que vai receber 200 pontos e quando não está, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui para os próximos 2 parágrafos. Por conseguinte, lembra que isso é uma redação de causa e efeito? Então, por conseguinte, é o conectivo que indica a consequência, tá? O efeito. Por conseguinte a isso, grande parcela da população brasileira não desfruta da experiência de assistir ao sucesso das telonas. Pesquisas apontam, de novo, o que nós temos aqui? Uma transição de um período para o outro, sem conectivo. Olha só como entra direto. Pesquisas apontam que apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema, ou seja, isto indica a exclusão de mais da metade da população que, em muitos casos, não pratica a visita ao cinema por falta de acesso. E aí nós temos de novo, olha, vamos entrar no terceiro período de repertório sociocultural, né? Me parece, eu não vou conferir aqui agora, mas me parece que esse é um repertório que está no texto motivador. 17% dos brasileiros frequentam o cinema, ok? Já não consigo mais me recordar e também não vou parar aqui agora a gravação para analisar, tá? Mas me parece que sim. Tanto é que a aluna vai atrás de mais um repertório sociocultural para esse parágrafo. Aí, olha só, a transição também é muito direta aqui, não tem conectivo. Fez um ponto aqui no início da linha 17, já entra direto com o repertório. Martin Luther King menciona em um dos seus discursos que a desigualdade em um lugar qualquer é uma ameaça à igualdade, fotocrase aqui, né? Ameaça à igualdade em qualquer lugar. Desta forma, evidencia-se que a aparente simplicidade da falta de democracia ao acesso ao cinema pode significar uma ameaça a toda a democracia do país. Tá? Acho que tem um R aqui, que pode significar. Tá? O que nós também precisamos tirar essa vírgula aqui? Porque não tem vírgula, não pode haver vírgula entre sujeito e predicado. Olha só, aqui nós iniciamos um sujeito gramatical. A aparente simplicidade da falta de democracia ao acesso ao cinema. Esse é o sujeito. Termina aqui. E aqui vai iniciar o predicado. Pode significar. Então essa vírgula aqui não pode existir, tá? É uma vírgula que tem que sair daqui. Porque senão a vírgula aqui está separando os termos essenciais da oração. Bom? Então o que eu já vou dizer também, abrir mais um tópico para não ficar muito superficial a minha explicação sobre competência 3, é um tópico que merece atenção. Quando o repertório sociocultural é apresentado, não há um momento daquele que eu chamo, né, tecnicamente nas minhas aulas, de aplicação do repertório. Você já entra, a aplicação já é um pouco
muito direta, porque já entra na conclusão. Quer dizer, fechou o repertório aqui, ponto, o que já vem? Dessa forma, evidencia-se que. Então, se não há ainda um momento de transição, de aplicação, que é quando o aluno vai fazer a relação da informação que ele mobilizou, a título de repertório sociocultural, com um problema sob análise, tá? Eu chamo isso de aplicação do repertório. E aí eu trabalho com 3 tipos de aplicação, embora existam outras possibilidades, para facilitar a compreensão, né, para ficar bem didático, eu coloquei 3 tipos de aplicação. Aplicação por confirmação, aplicação por contraste e aplicação por analogia. Quando o candidato faz isso, ele dá um pouco mais de organização para as ideias e a voz desse candidato aparece mais dentro da redação, tá? Porque ele tem mais um momento de aplicação. É quando ele mostra que a informação faz sentido, é quando ele torna a informação um repertório sociocultural produtivo para o seu texto, tá bom? Se a gente voltar aqui também neste parágrafo segundo, percebemos o seguinte, olha, terminou o repertório aqui, tá? Progresso, já entra direto na parte de conclusão do parágrafo. Portanto, aqui também terminou o repertório, né? Aqui na linha 18, deixa eu marcar aqui, terminou o repertório aqui, já entra direto na parte de conclusão. Então, é interessante ter mais um momento de aplicação, tá? Isso fica, a gente sente isso, essa ausência de mais um momento de aplicação, de trabalho para tornar o repertório ainda melhor, tá? Foi considerado um repertório pertinente e produtivo, pertinência indireta, porque as informações têm relação com os argumentos, né? Mas os dois avaliadores consideraram o repertório como bem utilizado, ok? Poderia ter sido melhor utilizado, como diz, se você tivesse aqui um período de aplicação dessa informação, tá? Então agora, gente, nesse caso nós temos que verificar a proposta de intervenção. Como essa é uma redação que trabalha com causa e efeito, nós precisamos apenas de uma proposta, né? Que pode ter mais de uma, mas nesse caso basta uma proposta que combata a causa. Só voltando aqui, né? Qual que é a causa mesmo em questão? Falta de organização e planejamento, tá? Então, é isso que tem que se combater. Em relação a quê? Em relação à distribuição das salas de cinemas pelas regiões do país. É isso que precisa ser combatido, tá bom? Porque o efeito aqui, a consequência do parágrafo terceiro, é a segregação ou a exclusão das pessoas desses espaços, nesse caso, o cinema, tá? Então vamos ver aqui então agora como é que funciona a proposta de intervenção e também vamos analisar para ver se ela está completa, tá? Portanto, sob tal viés, percebe-se a necessidade de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ponto, né? Isso aqui é só aquele primeiro período, né, da proposta de intervenção que ainda não é proposta propriamente dita, né? É só aquele período de retomada e agora que nós vamos começar a proposta aqui na linha 22. Para tanto, eu já colocaria uma vírgula aqui. Nesse caso, como são apenas 2 palavras, o para e o tanto, não há tanta necessidade assim, mas é interessante colocar para separar a ideia de finalidade da proposta de intervenção, tá? Para tanto, o governo federal é o agente. Esse para tanto, gente, já é um efeito. Eu sei que ainda vai aparecer um outro efeito, mas ele já é um efeito. Porque o que é que o tanto representa? Olha para trás comigo. Percebe-se a necessidade de democratização do acesso ao cinema. Para tanto, o tanto é a democratização do acesso ao cinema. É como se eu estivesse dizendo assim, para democratizar o acesso ao cinema, portanto, isso já é um efeito, tá? Eu já vou contar, é um efeito. Eu sei que ainda vai aparecer outro efeito, mas já é um efeito. Para tanto é efeito, o governo federal aqui, olha, é agente, a ação deve promover e incentivar a instalação de salas de cinemas que possibilitem maior alcance à população, tá? Esta é a ação. Calma que depois eu vou falar do detalhamento. Por meio da distribuição destas em pequenos municípios até as grandes cidades. Isso aqui é o quê? Modo meio. Aí nós fizemos um ponto, né? Nós temos aqui um ponto e daqui para frente nós temos efeito. Olha, desse modo, vamos colocar uma vírgulazinha, né? Interessante aqui, desse modo, vírgula. A população brasileira terá, vou colocar o acento aqui no terá a garantia de democracia em mais uma área de sua vida. E o Brasil, outro efeito, e o Brasil dará mais um passo rumo ao futuro proposto por Zweig. Veja só, desse modo para frente nós temos apenas efeito. Então eu vou recapitular com vocês e agora, antes de eu dizer o que poderia ter sido detalhamento, que um avaliador enxergou como detalhamento e o outro não, antes de dizer, você vai percebendo aqui. Tá, vamos lá, vamos marcando aqui e eu vou destacando. O que é o para tanto? Que eu falei, já é um efeito. Conta aí comigo, um elemento, efeito. O que é o governo federal? É agente, tá? Cadê a ação? Deve promover e incentivar, deixa eu marcar ela aqui, deve promover e incentivar a instalação de sala de cinema. Isso aqui é a ação, tá bom? Qual é o modo meio? Aqui na frente. Por meio, vou marcar aqui, por meio da distribuição destas em pequenos municípios até as grandes capitais. Isso aqui é modo meio, tá? Agora, olha só.
A ação que eu li para vocês, começando aqui na linha 22, aqui, ó, vou marcar de novo. Vou marcar agora com amarelo para vocês ficar bem destacado, tá? Vamos lá. Essa aqui é a ação. Deve incentivar a instalação de sala de cinema, ok? Só até aqui. Agora pergunto, e essa outra parte, aqui na frente do amarelo, que possibilita e maior alcance da população? O que é isso aí? É parte da ação ou é detalhamento? Me respondam, né? Pensa comigo. É parte da ação ou é detalhamento? Olha só, gente. Você precisa interpretar isso como detalhamento. Senão, nós não temos detalhamento nessa proposta. Eu vou marcar aqui agora com outra cor, marcar com esse verdinho aqui. Eu tenho dificuldade com verde com azul, as cores, identificar cores, mas vamos lá. Tá? Estou dizendo que isso aqui é verde. Olha, eu preciso que essa parte em verde seja interpretada como um detalhamento da ação. Senão, essa proposta da versão não vai ter detalhamento, tá? Porque eu já mostrei para vocês aqui, ó, o para tanto é efeito, o governo federal é agente, o deve promover e incentivar a instalação de sala de cinemas é ação, o por meio da distribuição dessas em pequenos municípios até as grandes capitais é modo meio. A partir aqui, olha, desse modo, tá? Deixa eu voltar aqui minha canetinha. A partir aqui desse modo, vendo aqui, ó, nós temos apenas efeito até o final, ok? Então, a única possibilidade que nós temos de enxergar detalhamento é nessa parte que eu coloquei em verde, que possibilita e maior alcance da população. E aí, um avaliador enxergou isso como detalhamento. O outro avaliador, com certeza, considerou isso parte da ação, considerou que tudo isso aqui era ação, tá? Se eu tivesse corrigindo essa redação para o Enem, né, um exemplo aqui, vamos colocar na posição de avaliador agora, eu também consideraria essa parte em verde como detalhamento, porque eu estou jogando a favor do aluno. Veja só, dá muito bem para dizer o seguinte, qual é a ação? Amarela. Deve promover e incentivar a instalação de sala de cinemas. Observe que esse que já dá um acréscimo de informação para a sala de cinema. Olha, sala de cinemas que possibilitem maior alcance da população. Tá vendo? Agora, gente, o que eu sugiro? Eu sugiro que você aprenda a detalhar o agente, ou então aprenda a detalhar a partir da exemplificação, que é muito mais seguro. Eu já vi vários casos de detalhamentos, desses detalhamentos com o que você vai detalhar a ação com o que, em que ou os dois avaliadores, ou pelo menos um deles, não enxerga como detalhamento, enxerga como parte da ação, tá? Então agora eu vou mostrar aqui para você, vou apagar tudo, tá? Deixa eu voltar aqui a corzinha, a canetinha. Nós estamos usando um verdinho, então deixa eu voltar aqui para amarelo, bem rapidinho. Pronto, pega esse amarelinho aqui. Então anuncia comigo, a ação começa aqui, ó. Deve promover e incentivar, olha aqui, a instalação de sala de cinemas. Tá vendo aqui? Isso aqui é a ação. O que acontece? Sala de cinemas que alguns avaliadores já continuam lendo como se fosse ação. Sala de cinema que possibilita maior alcance da população. Outros avaliadores, eu vou colocar de novo no verdinho, outros avaliadores entendem que não, que este aqui introduz o detalhamento da ação que se acabou de dizer, que se acabou de apresentar, tá? Ou coordenação zero. Ok? Então, a minha dica é aprenda a detalhar com exemplificação, aprenda a detalhar o agente também, que é uma maneira bem prática de você alcançar o detalhamento, tá? Você pode detalhar a ação em modo meio, mas tente, por exemplo, usar exemplos, né? Você introduz o detalhamento com o como ou então com o por exemplo, porque aí bate muito forte na cabeça do avaliador que se trata de um detalhamento, tá? Esses detalhamentos introduzidos pelo conectivo que às vezes são perdidos, eles não são considerados. Foi o que aconteceu nessa redação. Um avaliador considerou, tá, essa parte em verde como detalhamento e o outro não, razão pela qual essa redação ficou com 180 pontos na competência 5, tá bom? Deixa eu voltar aqui rapidinho aqui para a nossa análise aqui, tá? Então nós temos aqui, deixa eu dar uma limpada, competência 1. Só para a gente finalizar aqui a nossa análise, a competência 1 justifiquei para vocês, mostrei alguns desvios de gramática, passaram de 2 desvios, né? Mas também não foram desvios em quantidade tão grande para comprometer o 160. Justificado, portanto, deixa eu colocar aqui um amarelinho para a gente, vamos lá, tá aqui. Justificado 160 aqui, mais de 2 desvios, ok? 200 pontos. Gente, essa redação foi uma redação vitoriosa, viu? Nesse Enem. Esse Enem 2019 foi bastante complicado. Então, uma redação que traz apenas argumentos, repertório, melhor dizendo, repertório para os argumentos, mas que não sofreu prejuízo nenhum. Então, outras redações que trouxeram só repertório para os argumentos sofreram prejuízo, tá? Redações que não trouxeram repertório para o tema. Essa aqui não, ainda bem, ok? Competência 3, o que nós temos? Precisamos de um pouco mais de qualidade na construção dos parágrafos, principalmente de um período de aplicação do repertório sociocultural, para dar um pouco mais de complexidade, né, a construção desses parágrafos, a estrutura desses parágrafos. Nós temos aqui uns 160 pontos, ok?
aqui. Outra informação que eu quero chamar a atenção de vocês, ainda de competência 3, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Tá? É que nós temos um momento na redação que há uma omissão da fonte da informação. Olha só aqui, ó. Pesquisas apontam. Veja bem, isso aqui pode muito bem ser interpretado como um avaliador como uma informação não desenvolvida. Pesquisas apontam. Que pesquisa? Veja que para você dizer isso para o leitor, né? Pesquisas apontam, você precisa informar quais são as pesquisas, porque o compromisso de quem escreve é também, quando usar uma informação, deixar a possibilidade, né, para o leitor de recuperar essas informações, de ir atrás dessas informações. Agora, imagine eu, enquanto leitor, quero saber quais são essas pesquisas. E eu não sei. Qual é a pesquisa aponta? Quais são essas pesquisas? Tá? Eu disse para vocês que não vou conferir, mas suspeito que esse dado estatístico já esteja presente no texto motivador. Tá? Então, assim, não importa se ele está lá no texto motivador. Tem que dizer, pesquisas realizadas pela fonte X apontam que... O simples fato de você citar uma informação sem ficar muito claro em relação à fonte, já é sim uma possibilidade de você perder ponto na terceira competência. Tá? Então, mostrando mais uma situação. Além da ausência de um período de aplicação do repertório para que ele fique mais completo, né? Nós temos também ainda essa informação aqui, esse dado estatístico que não revela a fonte de pesquisa, a fonte que o pesquisou, né? Então, assim, mais uma situação aqui para a competência 3, tá? Justificando competência 3, ok? Aqui. Agora, chegamos aqui na parte de coesão, foi 200 pontos. Mostrei para você que essa redação também sofreu alguns riscos. Por quê? Porque nós temos algumas ausências de conectivo. Olha aqui, ó. Ponto, o que nós temos? Entrando direto no segundo período, sem conectivo. Olha só que também, vamos pegar aqui agora no terceiro parágrafo, né? Olha aqui, ó. Ponto, entra direto, sem conectivo, tá? Então, nós temos aqui, ó, ponto, entra direto, sem conectivo. Essa redação poderia ser questionada por algum avaliador como tendo poucos elementos de coesão internos, né? Que a gente chama de coesão intraparágrafo. Mas que bom que passou, tá bom? Mas poderia sim ter sofrido algum prejuízo. E aí, pessoal, justificando aqui a nota da competência 5, por que 180 aqui? Porque um avaliador enxergou o detalhamento. Aqui, ó, em verde, e o outro avaliador não enxergou. Eu sugeri para vocês que aprenderem a fazer detalhamento, né? Detalhar o agente, que fica bem fácil de enxergar o detalhamento, ou detalhar a ação ou modo meio a partir de exemplos. Você pode introduzir esses exemplos com como, né? Com a partícula como, ou então mesmo com a palavra por exemplo, tá? A título de exemplo, você pode usar essa expressão a título de exemplo, aí coloca um exemplo para o modo meio ou para a ação. Isso é bem produtivo, tá? É bem seguro de se fazer na redação do Enem. Tranquilo? Muito bem, finalizamos mais uma análise de redação. Espero que isso tenha ajudado você, tenha contribuído com a sua formação e que você tenha observado nessa análise aquilo que funcionou e aquilo que precisa melhorar e que você possa fazer mais e fazer melhor nas suas redações daqui para frente. Forte abraço, bons estudos, a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!